O apóstolo Paulo falou certa vez que a letra mata, mas o espírito vivifica. O que significa dizer? Que quando nós buscamos a Deus em sua palavra, não buscamos ter informações, mas buscamos conhecer a Deus. Então, o espírito da palavra vai nos fortalecer, vai nos santificar. Então, hoje, vamos dar continuidade a essa leitura sobre o reinado de Davi ainda, 1 Crônicas 19. Vamos pedir a direção de Deus. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, Deus da nossa vida, que agora vai falar conosco por meio da tua palavra. Abre o nosso entendimento. Senhor, fica aqui conosco, que o teu espírito, o espírito dessa palavra, venha entrar dentro de nós e trazer vida. Em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas 19, 1, ele diz: E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: Pensas, porventura, que foi para honrar o teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e transtornar e espiar a terra? Então, aqueles homens deram maus conselhos para Anum. Daí, por exemplo, você ter muito cuidado com o que você ouve, né? Porque as influências podem trazer prejuízos irreparáveis para a sua vida. É isso que nós vamos ver. No 4, por isso Anum tomou os servos de Davi, raspou-lhe e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e o despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: Deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. O comentário diz assim: uma declaração de guerra. Davi usou de bondade ao enviar mensageiros a Anum, rei de Amon, para consolá-los depois da morte do pai. Ele, porém, ao invés de receber os mensageiros e ser grato com aquela atitude, os humilhou sobremaneira. Anum raspou a barba deles e rasgou suas vestes. Para o israelita, não havia constrangimento maior que ter sua nudez exposta e sua barba raspada. Naquele tempo, a barba era sinal de sabedoria, maturidade, estabilidade financeira. Com essa atitude, o reino de Amon declarou guerra a Israel. Seguindo para o 6, vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. Então veja bem, ele primeiro tomou uma atitude influenciado pelos príncipes do seu reino, né? Uma atitude errada, tomou uma escolha precipitada. Agora ele continua tomando atitudes e escolhas que vão prejudicá-lo no futuro, né? Porque ele alugou, significa dizer que ele não tinha condições para uma guerra, mas ele provocou uma guerra, né? Olha que inconsequente. No 7, alugaram para si 32.000 carros e o rei de Maaca e seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então
eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante deles. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio, a Zofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. E feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. E Azofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadar-Ezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Eu estava aqui pensando, lendo e raciocinando sobre o que nós estamos lendo. Então, eu fiquei pensando, se o rei, o pai desse Hanum, ele não educou bem o filho, por exemplo, não passou tudo para o filho, ele não levou o filho conhecimento de todas as coisas do reino. Ou ele foi um filho que nunca se interessou. A Bíblia não fala os detalhes do que aconteceu naquele reino, mas alguma coisa saiu errado. Para as atitudes precipitadas daquele jovem, isso demonstra que não foi o pai que errou, ao meu ponto de vista. Posso estar errado. Penso eu que o pai não errou. Quem errou foi ele, porque ele talvez nunca se interessou pelas coisas do reino, e quando ele então viu que o pai morreu, porque para morrer basta se estar vivo, Ninguém espera que o pai ou a mãe vai morrer tão precipitadamente. Então ele se viu aflito, tendo que assumir um reino, e sem direção, o que ele foi fazer? Colher o conselho dos seus conservos que estavam ali para servi-lo. Então os conselhos que vinham foram péssimos. Levou ele então àquela destruição, talvez até por inveja, sabe? Aquelas pessoas que não estão contentes com ele no trono e falam, vamos fazer alguma coisa para tirá-lo logo daí e ele morrer de uma vez, Tem pessoas que é assim. Então, veja que, olha quantas coisas desencadeou o problema e escolhas erradas que ele foi fazendo, Felizmente, ele poderia ter tido paz, como o pai dele teve, mas ele provocou uma guerra. Agora, Salmos 20 diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O comentário diz: Deus de Jacó, o Altíssimo, dá provas imensuráveis de amor e fidelidade aos seus filhos, a ponto de juntar seu santo nome, pelo qual tem tanto zelo, ao nome deles. Em várias partes das Escrituras, o vemos se identificando como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, isto é, ele associa o seu preciosíssimo nome àqueles que nada lhe podem oferecer, além de obediência ao pacto firmado. Mas o Senhor não quer ser apenas reconhecido como Deus de Jacó, ou Deus ou de Davi. Ele quer firmar uma aliança de fé com aqueles que obedecem à sua direção e passar a ser chamado também de Deus daqueles que atendem à sua voz. Então, veja que precioso, Agora esse salmo, olhando para o que aconteceu com aqueles homens que tiveram metade da barba raspada, suas roupas rasgadas, humilhados e foram embora. Então, Deus o ouviu no tempo da angústia, No 2, enviei-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos
pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. E aí o comentário diz: arvoraremos pendões. No passado, os soldados que saíam para guerrear eram conduzidos por aqueles que carregavam a bandeira de seu povo. Ser escolhido para levar o estandarte era um privilégio e, ao mesmo tempo, um risco, pois esse guerreiro se tornava o alvo mais cobiçado pelos inimigos. Da mesma forma, aqueles que possuem a fé genuína são corajosos, pois erguem a bandeira do Evangelho e servem ao Altíssimo com todas as suas forças, mesmo que isso lhes traga perseguições e dores. Por isso que quem leva o Evangelho não pode ter medo. Ele deve seguir fazendo aquilo que Deus está chamando ele para fazer. No 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O comentário diz: nós faremos menção do nome. O poder militar daquela época era constituído de carros, cavalos, cavaleiros e guerreiros. Muitas nações se apoiavam em toda essa estrutura, mas Davi preferia depositar sua fé e confiança no Senhor Deus. Da mesma forma, há quem confie em diplomas, posições, riquezas ou pessoas, acreditando que isso trará algum tipo de segurança. Mas felizes são aqueles que creem e dependem somente do Altíssimo. Estes jamais serão decepcionados e sua fé jamais será frustrada. Então, lembra daquele rei? Ele então alugou exércitos, ele formou um grande exército para lutar contra Davi, mas era injusto o que ele estava fazendo. Foi injusto o que ele fez com aqueles homens que foram para consolá-lo e injusto o que ele estava fazendo. Então, por maior e por mais forte que fosse o exército que ele tinha nas mãos, ele estava confiando na força que está na terra. E Davi tinha o próprio Deus, então ele escolheu lutar contra Deus. E deu no que deu, né? No 8, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamamos. O comentário do 8, uns encurvam-se e caem. Para permanecer de pé diante das lutas da vida, é preciso vencer a inclinação humana de confiar em circunstâncias ou em pessoas e depositar toda a confiança no Todo-Poderoso. Assim fazia Davi, por isso o Senhor lhe dava vitórias. Por isso deposita sua confiança toda em Deus, né? Não confia nos recursos desse mundo. Eles vão te ajudar e Deus vai usar através deles para te abençoar, mas não são eles que te abençoam, é Deus. No Salmos 65, diz assim: a ti, ó Deus, espero louvor em Sião e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações e a ti virá toda a carne. O comentário diz: a oração e o voto, desde a antiguidade, são o auxílio do ser humano em tempos difíceis. No Altíssimo nunca seremos decepcionados, pois em todo tempo Ele é fiel para nos responder. Ao ser atendido por Deus, seja fiel naquilo que firmou com Ele. Quer uma dica? Escreva tudo que Deus já te respondeu. Crie um caderno, orações respondidas. Você vai se impressionar com tantas coisas que Deus já fez e imagine aquelas que você nem sequer faz ideia que Ele te livrou. No 3, prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. O comentário: fazes chegar a ti. O Senhor concede o alto privilégio de permitir que tenhamos comunhão com Ele. Essa proximidade é a base que nos faz permanecer na fé. Seguindo para o 5. Com coisas tremendas em justiça nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares,
o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e refrescas. Tu o enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim o tens preparado. Enches de água os seus sulcos. Tu lhes aplanas as leivas, tu a amoleces com muita chuva. Abençoa as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijarão e cantam. O comentário diz assim: o cuidado do Senhor. Podemos ter uma noção, ainda que pequena, da grandiosidade do Criador. Todo o seu cuidado para com a sua criação mostra que tudo foi feito para nos sustentar diariamente. Ele cuidou de todos os detalhes para que aqueles que nele creem o temam, tenham uma vida abundante neste mundo. Quanto mais você conhece a Deus, mais confiante você fica nele. Salmo 66. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pelas grandezas do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. O comentário diz assim do bispo: vinde e vede, o Altíssimo se revela por intermédio das suas obras e da sua benevolência ao ser humano. Por isso, o convite para ver e reconhecer esses tremendos feitos é dirigido a todos. Você considera o bem que recebe do Eterno? Como demonstra isso? Então, eles ganharam aquela batalha, né? Então, aqui você vê alegria, né? E ele não fala, eu ganhei essa batalha porque eu sou um bom rei, eu tenho um bom exército. Ele falou, é Deus, obra de Deus. Tudo é para a glória do Senhor Jesus. Então, não existe intermediários entre você e a sua bênção. Ela não passa pelo pastor, pelo bispo, pelo obreiro. É entre você e Deus. Você apresenta a Deus uma fé e Deus responde a sua fé. No 6. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegremos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina a prata. O comentário diz, tu nos afinaste, para que a prata se torne em belas joias, o artífice precisa submetê-la ao forte calor para purificá-la das impurezas. Esse procedimento é semelhante ao que o Altíssimo usa para nos purificar das suas imperfeições. Isto é, Deus permite que passemos por dificuldades para que ao agirmos a fé, ela amadureça e o nosso caráter seja moldado de acordo com a sua vontade. As experiências que ocorrem nos desertos da vida nos fazem crescer interiormente e não podem ser confundidas com as aflições causadas pelo pecado. Estas, ao contrário, são resultados da desobediência a Deus. São frutos colhidos pela decisão de se viver longe da sua presença. Deus sempre vai permitir as lutas. E é natural. Nós somos forjados no fogo. Se não houvesse as lutas, não haveria vitórias para contarmos. Então, mas essa fé, né, essa maturidade, ela vem quando você vai usando, exercitando sua fé. Você aprende que vem uma luta, Deus permitiu ela que é para você usar sua fé, você se colocar mais aos pés do Senhor Jesus, você depender mais dele. E guerras, lutas que eu digo, são problemas às vezes na saúde, problemas na sua família, problemas na vida financeira,
que vão surgir. Deus, ele é perfeito, mas nós continuamos vivendo nesse mundo de imperfeição. Vamos enfrentar lutas, vamos ser injustiçados. Se você não foi, será. Se você não está sendo, no futuro vai ser. Todos nós vamos ser, mais cedo ou mais tarde. No 11, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha que conselho bom. Se eu atender a iniquidade, quer dizer, a iniquidade é o nosso desejo impuro, que há em nós, né? Nós vamos querer algo que não está certo, é errado. Mas se nós resistirmos a esse desejo, a esse impulso do coração, então Deus vai continuar favorável. Mas a partir do momento que eu ouço o meu coração, eu faço de mim mesmo o meu Senhor, eu estou servindo a minhas vontades. Então eu não tenho Deus como meu Senhor, tem como ele me ouvir. Mas quando eu sacrifico, quer dizer, quando eu tomo minha cruz e eu sigo após o Senhor Jesus, um sacrifício diário da minha vontade, dos meus quereres, então eu passo a ouvir a Deus e Deus passa a me ouvir. No 19, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O comentário diz assim: barreira à oração. Que riqueza para uma pessoa experimentar a alegria de orar e ser atendida. Mas engana-se quem pensa que todas as orações são respondidas por Deus. Orações feitas com intenções maldosas e vindas de um coração cheio de iniquidades, um coração cheio de injustiça e iniquidade, não são atendidas por Ele. A condição para que o Senhor atenda aos nossos pedidos é ser verdadeiro na fé e fazer o que lhe agrada. Davi tinha certeza de que seria respondido porque, mesmo ciente de que não era perfeito, buscava atender a esse critério. Consegue perceber o quanto que nós aprendemos através da palavra de Deus? Por isso que se cada vez mais nós nos interessarmos em ler e meditar e nos entregar a ela, mais nós vamos ver Deus se manifestando. Leia a Bíblia, sentindo ou não vontade, leia a Bíblia. Às vezes você não tem vontade nenhuma de comer, mas você come porque você sabe que você precisa daquele alimento para se sustentar. A mesma coisa a palavra de Deus. Se alimente dela diariamente, mesmo não tendo vontade, tá bom? Que Deus continue abençoando, dê o seu gosto. Olha, não esquece não, hein? Esse gosto nos ajuda a espalhar ainda mais. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal e, sobretudo, vamos evangelizar através desse vídeo. Manda aí para as pessoas que você conhece, tá bom? Fique bem.